Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi no feriado de carnaval que eu acabei reencontrando o Dirceu. E olha, foi assim por acaso. Ele e a minha irmã tinham sido namorados. Tinham ficado juntos durante uns 2 anos. Só que fazia já quase 10 anos que tinham se separado. Depois da separação, naturalmente que nunca mais ninguém teve notícias dele. Até onde eu sabia, tinha sido minha irmã a terminar tudo, o namoro dos dois. Aliás, logo depois que terminou o namoro, ela já se envolveu com outra pessoa. Apesar de, na época, eu ser muito novinha, tinha só 15 anos, eu cheguei a pensar que ela já andasse envolvida com esse outro, antes mesmo de desmanchar o namoro com o Dirceu. De qualquer modo, esse outro namoro também não durou muito. Ela logo despachou o cara também. Naquela época, minha irmã parecia não saber exatamente o que ela queria da vida. Até que tempos depois, conheceu aquele que acabou se tornando seu marido. Casou com o Sérgio e tiveram 2 filhos. E estava lá, vivendo a vidinha dela, sossegado junto da família. Eu, como não tinha namorado, já estava sozinha fazia algum tempo. Acabei indo passar o feriado de carnaval na praia. Acabei indo para a praia no feriado de carnaval, com os amigos, colegas de trabalho, e foi lá, na praia, que o destino me colocou diante do Dirceu, esse ex-namorado da minha irmã. Estávamos ali na avenida, aproveitando, passeando. Tinham montado um palco no estacionamento de um mercado e tinha uma banda lá agitando a galera. E foi nessa hora que eu senti alguém me cutucando assim, no ombro. Pensei até que fosse uma das minhas amigas. Só que no que virei assim pro lado, tive a surpresa. Era o Dirceu. Eu o reconheci na mesma hora. Até porque ele não tinha mudado quase nada. O curioso foi que, apesar de já fazer 10 anos, de na época eu não ter mais do que 15 anos, ser uma menina, uma adolescente, ele também me reconheceu. Tudo bem, menina? Será que você se lembra de mim? Olha, não vou negar que mesmo tendo reconhecido o Dirceu assim, de saída, fiz um certo charminho, fiz de conta que, sabe, que está puxando da memória, para tentar, tanto que sorri e falei, peraí, você não é aquele namorado da Sheila, minha irmã? Vocês... Ele abriu os braços na mesma hora, dizendo que era ele mesmo e me dando um abraço. Enfim, apesar da bagunça ali à nossa volta, a gente começou uma conversa e não parou mais. Ele quis saber da Sheila, como que ela estava. Eu contei tudo, que ela tinha casado, tinha 2 filhos. Mas ele pareceu não se abalar. Como se ela não tivesse mais importância na sua vida. E até não devia ter mesmo. Meu Deus, fazia muito tempo. 10 anos. Ele então me contou que também estava sozinho. Tinha se envolvido com outras mulheres, namorou mais algumas. Depois que terminou o namoro com a minha irmã, mas nada sério. E também me contou que estava ali na praia com alguns parentes. Para resumir, no fim, passei meu número de celular para ele e ele passou o dele para mim. Combinamos de marcar alguma coisa para fazer durante o feriado, ali mesmo, na praia. Só que não sei, eu pensei que não fosse passar disso. Da minha parte, pelo menos, eu sabia que não ligaria para ele, até porque estava ali com os meus amigos e imaginei que ele também não fosse ligar. Só que no dia seguinte, para minha surpresa, a gente ali na beiradinha do mar, tomando sol, eis que o telefone apitou. Era ele mandando uma mensagem, perguntando onde que eu estava, o que estava fazendo. Ele então quis saber em que ponto da praia exatamente a gente estava e, enfim, para se aproximar de mim. Dei uma referência e dali a 20 minutos ele chegou. Para resumir, no fim,
Ele acabou passando praticamente o dia todo ali com a gente. Levou uma caixa com bebida, fez amizade com todo o pessoal, se enturmou e no fim do dia até passou lá na casa onde a gente estava para conhecer. Sabe, preciso confessar uma coisa. Nessas alturas, sei lá por que cargas d'água. Pelo fato de ele ter passado o dia todo ali, da gente ter conversado muito, não sei por quê, eu me senti atraída por ele. Quando a gente se encontrou na avenida, confesso que não senti nada de especial. Só que depois, até pelo fato de ele ter passado muito tempo ali, não sei mais, sei lá, eu fiquei reparando nele. Ele estava tão bonito. Sabe, tinha assim um corpo bem atlético e estava já meio bronzeado. E isso acabou me chamando a atenção. Aliás, desde a época em que namorava minha irmã, ele já era bonito. Enfim, foi inevitável eu sentir aquelas coisas. Tanto que acabei convidando para ir com a gente lá para a avenida à noite para curtir o carnaval. Ele aceitou sem pensar duas vezes. Disse que ia passar em casa, tomar banho, trocar de roupa, mas que depois encontraria a gente em determinado lugar. Não vou negar que nesse dia fui com firme propósito de repente, me aproximar um pouco mais. Não nego, fui mesmo. Repito, estava me sentindo atraída por ele. Tanto que me arrumei assim, com muito capricho. Eu queria que ele me notasse. E olha, desde que a gente se encontrou na avenida, eu senti que ele também estava na minha. O jeito como a gente se falava, a gente se olhava assim, em silêncio, ele sorria, sabe? Dá para perceber que alguma coisa tá rolando. Ficamos ali naquela paquera. Até que no fim foi inevitável. Em vez de voltar para casa com o pessoal, acabei indo embora com ele. Na verdade, nos afastamos de todos, antes mesmo de terminar o agito ali na avenida. No fim, acabamos passando aquela noite toda juntos. Na verdade, já nos beijamos ali mesmo na avenida. Depois eu me despedi do meu pessoal e saímos sem rumo. Para resumir, não só aquela noite, mas acabamos passando o resto do feriado juntos, mas quando eu digo juntos, é juntos mesmo. Aliás, eu tinha ido de carona com os meus amigos, só que depois decidi voltar para Curitiba de carona com ele. Pensei até que depois que a gente voltasse, essa história terminasse, mas não. A gente continuou se falando, trocando mensagens, se vendo. Meu Deus, quando que eu poderia imaginar? Eu me envolver justamente com um ex-namorado da minha irmã, e depois de tanto tempo. Aliás, cheguei a conversar com ela depois. Não abri o jogo assim de saída. Eu joguei um verde, só para ver o que ela iria falar. Contei assim, como quem não quer nada, que tinha visto o Dirceu lá na praia, conversado com ele. Para minha surpresa, ela arregalou o olho na mesma hora e pareceu ter ficado toda interessada. Sério, Dirceu? É? Aquele que você namorou? Meu Deus, não acredito. E como é que ele tá? Continua bonito? Perguntou alguma coisa de mim? Olha, até perguntou. E eu falei a verdade, né? Que você tinha casado, que tinha filhos. E o que mais? Não, além disso, ele só perguntou como é que você estava, mais nada. Mentia, claro. Porque sabia que ela com toda certeza não iria gostar de saber que a gente tinha passado o resto do feriado juntos, que tínhamos ido até para a cama, que aliás continuávamos mantendo contato e nos encontrando, mesmo depois que eu voltei para Curitiba. Além de não gostar, eu acho até que ela iria brigar comigo.
Porque, apesar de tudo, os dois tinham sido namorados. Eu senti que ela ficou assim, toda mexida, sabe? Por isso achei melhor deixar quieto. Aliás, não falei com ninguém sobre o que aconteceu lá na praia. Nem com ela, nem com ninguém da minha família. O problema foi que a minha história com o Dirceu, à medida que o tempo foi passando, foi ficando mais séria. A cada vez que a gente se via. E eu digo isso porque eu comecei a gostar dele de verdade. Sabe, aquela atração que eu tinha sentido lá na praia e foi ficando mais forte. Até que acabei me apaixonando de verdade. Para minha satisfação, um dia inclusive a gente começou a conversar sobre isso, eu provoquei o assunto e ele confessou que também estava sentindo a mesma coisa por mim. Tanto que começamos a namorar. O problema é que aquele passado que ele havia tido com a minha irmã atrapalhava um pouco. Não que eu me sentisse insegura em relação a ela. Até porque ela estava casada. Mas, sabe, de que jeito que eu ia levar o... Não tinha como levar ele para conhecer minha família, por exemplo. Fiquei imaginando, eu dizendo para minha mãe, para o meu... Olha, vou trazer o meu novo namorado aqui para vocês conhecerem. Aí chegou o cara lá. Não, mas esse não é o Dirceu. Esse a gente já conhece. Namorava tua irmã? Sabe, querendo ou não, ficaria uma coisa assim esquisita. Isso era o que mais me incomodava. Ficaria estranho. Eu não queria nem pensar, por exemplo, na reação do meu pai, ao saber que eu estava de namoro exatamente com o ex-namorado da minha irmã. Conversamos muitas vezes sobre isso, eu e o Dirceu. E ele também tinha, sim, uma certa preocupação. Medo de não ser bem aceito, da minha mãe e do meu pai não entenderem, do pai ficar pensando coisa errada. É claro que ninguém mandava em mim, até porque eu já tinha 26 anos. Mas sabe, de qualquer modo, eu devia respeito ao meu pai, à minha mãe, não só porque morava na casa deles ainda, mas porque, enfim, eram meus pais. Por tudo isso, pelo menos por hora, preferimos manter o nosso namoro em sigilo. Até a gente ver como queria contar e preparar o pessoal lá de casa. Fomos levando, até que eu resolvi que tinha chegado a hora. Contar para todo mundo. Todos de casa sabiam que eu andava de namoro com alguém. Minha mãe, inclusive, vivia me cobrando para levar o meu namorado em casa, para eles conhecerem. Até que um dia resolvi botar as cartas na mesa. E sabe, eu esperava que a reação deles fosse diferente. Só que, apesar de terem ficado até um pouco surpresos, ninguém, pelo menos ninguém assim, de um modo claro, ficou contra. Na verdade, não disseram nada de bom e nada de ruim. Sabe, ficou uma coisa assim, meio neutra. Meu pai, inclusive, falou: bom, Fraciela, você é grandinha, você já é adulta, já deve saber o que é da vida, né? Por isso não vou falar nada. Só te peço uma coisa. Não vá se meter em confusão aí, brigar com a tua irmã. Mas, pai, a Sheila não tem que falar nada. Ela tá casada, tem filhos. O que ela teve com o Dirceu é coisa do passado. Tem mais nada a ver. Para resumir, combinei até um almoço ali em casa para levar o Dirceu. Ele já sabendo quem era o meu novo namorado. Quando contei para ele que tinha contado para todo mundo, colocado as cartas na mesa para todo o pessoal de casa, não sei, mas eu senti que ele ficou assim meio esquisito, meio preocupado. Senti. Mas quando falei que ninguém tinha ficado contra, parece que ele ficou mais tranquilo. Até a minha irmã, que eu imaginei fosse criar mais caso, não falou nada. Se bem que não deve ter falado também porque
vamos convir, né? Ela estava casada, imagine achar ruim naquela condição, tendo marido, tendo... De qualquer maneira, ela não veio conversar comigo sobre o assunto em nenhum momento, nem naquele dia e nem depois. Aliás, todas as vezes que a gente se encontrava, que havia alguma reunião em família, ela agia com normalidade. De modo que eu pensei que ela realmente não se importava mais com o fato de eu estar namorando o Dirceu. E isso, é claro, me deixou tranquila. O fato é que o tempo foi passando, nosso namoro foi evoluindo, até que um dia, a surpresa, quando cheguei em casa, todo mundo estava em polvorosa. Sabe, todo mundo nervoso, minha mãe falando alto, sabe, aquela confusão toda. E eu, sem saber exatamente do que se tratava, sabe, e de repente as pessoas se calaram e ficou todo mundo me olhando com aquela cara esquisita. Meu cunhado, isso eu só fiquei sabendo depois, marido da Sheila, a tinha flagrado com outro homem. Olha, quando me contaram, eu já senti um gelo na espinha. Porque, meu Deus do céu, com outro homem. A minha irmã sempre foi assim, meio espevitada, isso desde os tempos solteira, mas agora estava casada. E até onde eu sabia, respeitava o marido. Então, para mim, foi assim a maior surpresa do mundo. Sabe, minha irmã tinha sido flagrada pelo marido, e isso é que foi pior, com outro homem. Olha, por uma fração de segundo, mas assim uma coisa muito rápida, passou pela minha cabeça quem poderia ser esse homem, antes que me contassem, e não nego. O nome do Dirceu e a imagem dele me veio na cabeça na mesma hora. Só que, repito, foi uma coisa tão rápida porque, sabe, não tinha nem cabimento. Meu cunhado, marido da Sheila, tinha flagrado minha irmã, sua esposa, com outro homem. De repente, a minha mãe jogou a pá de cal. Todo mundo em silêncio, como se estivessem com medo de dizer a verdade toda, até que minha mãe... O Sérgio pegou a Sheila com o Dirceu, Franciele. O quê? Mãe, não brinca com isso, mãe. O pior de tudo foi a frase que a minha mãe disse logo depois de contar quem era o homem com quem minha irmã havia sido flagrada. Você viu a desgraça que você trouxe a essa família quando botou esse homem de novo aqui dentro de casa? A minha irmã me culpou. Mais do que isso, minha própria mãe me culpou. Deu para sentir que a responsável por tudo era eu. Eu é que tinha trazido para dentro de casa aquele homem que só trouxe desgraça para a família. Na fala da minha mãe. Olha, depois que ela falou aquilo, porque foi um abalo tão grande que se parece até que eu não escutava mais nada, ela continuou ali falando. Liguei para o celular do Dirceu várias vezes, só que ele não atendeu. Como também não respondeu mensagens que eu mandei. O safado já devia estar sabendo que nessas alturas eu já estava sabendo de tudo. Depois soube também dos detalhes
da história macabra. O marido da minha irmã já andava desconfiado. Até porque parece que já tinha visto mensagens no celular da Sheila. Mensagens que ela tinha trocado com o Dirceu. Aí começou a vigiar e, no fim, pegou os dois com a boca na botija. Dentro do carro. Quando estavam prestes a entrar pelo portão de um motel. Os dois, nessas alturas, já estavam de caso. Haviam tido uma recaída e começaram a se encontrar pelas minhas costas. Pelas minhas costas e pelas costas do Sérgio também. Só que ele, mais esperto, desconfiou, foi atrás e no fim não deu outra. Depois cheguei a conversar com o Dirceu. E ele teve a cara de pau de me jurar que não sentia mais nada por ela. Que tinha sido um momento de bobeira, que ela tinha ido atrás dele e ele acabou... Aliás, a Sheila e o Sérgio, depois de tudo, do flagra, e eu sinceramente não esperava que isso pudesse acontecer, voltaram. Ele a perdoou. Ficaram estremecidos durante algum tempo, mas no fim, em nome da família, dos filhos, aquela coisa toda, ele resolveu aceitar-a de volta. Só que eu, apesar de estar sofrendo, até porque já estava apaixonada pelo Dirceu, comigo não teve conversa. Não tive esse desprendimento, essa complacência. E botei um fim no nosso namoro. E olha, só acabou de apostar que os dois continuam se encontrando escondido. Ele e a minha irmã. Mas olha, colocou essa minha mão no fogo. Posso até estar errada. Mas algo me diz que os dois não pararam de se encontrar. Eu vi, por exemplo, a reação da Sheila quando eu contei que eu tinha visto na praia. Que tinha conversado com ele. E olha, isso que eu não contei o resto. Por isso, apesar do Sérgio tê-la perdoado, aceitado de volta, mas olha, alguma coisa me diz que os dois continuam se encontrando em segredo. O duro é que tudo isso ainda é muito recente. Imagine, não faz nem 20 dias que tudo aconteceu. E só Deus sabe o quanto estou sofrendo. A saudade que eu sinto dele é grande demais, me sufoca. Várias vezes, olha, eu quase voltei atrás da minha decisão. Faltou pouco. Quase fui procurá-lo para a gente conversar, tentar reatar o namoro, sabe? Às vezes eu penso comigo mesmo, se o meu cunhado perdoou minha irmã, por que eu não posso perdoar o Dirceu também? Sabe, aí eu fico naquela dúvida. Só que de lembrar do que ele foi capaz de fazer, acabo desistindo. Mesmo porque, não sei, mas é aquilo que eu já falei. Nada me tira da cabeça que esse colóquio continua. Os dois, olha, eu nunca vi, por isso não posso afirmar com 100% de certeza. Mas sabe aquela intuição que você tem? Na minha cabeça, ninguém me tira isso do pensamento. Os dois continuam enganando o meu cunhado pelas costas dele. E olha, se isso não estiver acontecendo, pode escrever. Com certeza vai acontecer ainda. Eu acho que é até por isso que eu decidi ficar na minha. Não me meter mais nessa história que bem lá no fundo nunca foi minha. A história era deles, desde o começo. Tanto que se envolveram de novo. Viraram amantes. É duro admitir, mas é a realidade fazer o quê? Por isso é que mesmo estando apaixonado e sofrendo, chorando lágrimas de sangue, também não sou nenhuma palhaça para ficar sendo enganada pelos dois. Repito, teve horas em que eu quase voltei atrás
em que eu quase dei aquela fraquejada e liguei. Mas olha, graças a Deus que segurei a onda, porque sabe como você percebe que aquele relacionamento só vai te trazer mais sofrimento ainda? É o que eu sinto. Porque, repito, esses dois, não sei o que eles têm. Tanto que quando eu contei que tinha só encontrado o Disseu na praia, eu vi na cara da minha irmã. Ela ficou toda confusa, sabe? E ele também. Não sei o que os dois têm em comum. Parece que tem um imã. Até por isso eu aposto que os dois, se não estão se encontrando agora, vão voltar a se encontrar. É uma convicção que eu tenho. Por isso é que eu desisti, mesmo gostando dele e mesmo sofrendo. Meu Deus, é troco de quê? Que eu vou dar corda a uma coisa que eu tenho certeza só vai me fazer sofrer e chorar ainda mais.